Pai, Senhor, meus irmãos, estou aqui com mais um vídeo desta feita. O tema é paixões infames. Tem uns dias que eu não tenho postado o vídeo porque eu quebrei um dente e fui fazer cirurgia no médico. Que foi trabalhoso porque quebrou lá dentro. Aí foi uma trabalheira só Jesus. Mas não podemos parar de fazer a obra de Deus. Hoje aqui no Rio de Janeiro estava chovendo e frio. E por recomendação do médico, ele mandou eu observar repouso para não fazer muito esforço físico. E eu fui prudente hoje. Mas eu não posso deixar de fazer esse vídeo porque Deus tem colocado no meu coração para eu fazer. E os meus vídeos que eu faço, 99% dos vídeos Deus me dá. Quem é profeta, vai na rua, Deus faz ele sentir o estado de depravação moral que está hoje o mundo, e vai piorar. Então vocês não sabem o preço que se paga quem é profeta no dia de hoje. Coríntios tinha profeta, João Batista era profeta, Jesus era profeta, Paulo era profeta, Ágabo era profeta. Então Deus deu dois para a igreja. O ministério de profeta do Velho Testamento tinha um estilo e nós do Novo Testamento nós já temos outro. Mas não cessou não. Aquela parte que a Bíblia fala que os tradicionais do diabo diz assim, lá diz assim, os profetas duraram até João, foi falando acerca de Jesus, diz assim, desde então se emprega a força para tomar no reino do céu, tomar o reino do céu, deu para entrar nele. Então não se refere nada a cessar os dons de profeta, porque tem em Efésios 4:11, Deus fala de 5 dons ministeriais dados aos homens, primeiramente apóstolos, depois evangelista, pastores, doutores, mestres, e tem profeta também, primeiramente apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, 5 dons ministeriais aí. E tem os dons gerais para a igreja, que é o dom de profecia. Então, o vídeo de hoje é um vídeo que vai abarcar 3 paixões infames que a Bíblia fala aqui. Um é sobre o homossexualismo, o lesbianismo, e outro sobre essa praga do futebol, que já fiz um vídeo sobre isso. Tem um vídeo no meu canal escrito assim: futebol, um dos maiores ídolos criados pelo diabo. Mas Deus tem me incomodado porque eu fico conversando com Deus e ele me mostra as coisas. Você observa que o diabo ele fez com que os horários de futebol, sábado e domingo, entre 4 e até 6 horas da tarde, o horário que a gente evangelizava. O diabo ele é estrategista. Então eu vou elencar aqui. Esse é meu vídeo número 37. Eu tenho mais vídeos, mas eu comecei a catalogar meus vídeos. E esse aqui é o de número 37, específico sobre vídeos temáticos. Então eu quero citar o meu versículo de Isaías 58:1 e Miqueias 3:8. Estou falando assim porque pedir o dente vai ficar assim, mas vou falar bem pausado para que os irmãos santos e as irmãs santas entendam. Eu sempre falo no meio dos vídeos, eu esqueço uma vez ou outra, mas eu sempre falo. Isaías 58:1 diz assim: clame em alta voz, não te detenha. Levanta a voz com uma voz da trombeta. Anuncia o meu povo o seu pecado e a casa de Jacó, ó Israel, a sua transgressão. Miqueias 3:8 diz assim: de certo, eu sou cheio do Espírito do Senhor e da força para anunciar a Jacó o seu pecado e a casa de Israel a sua transgressão. Para denunciar o pecado no mundo, tem que ter, primeiro ser salvo, ter intimidade com Deus, tem que ter coragem, salvo, intimidade com Deus, coragem, disposição, ousadia, amor por Deus e pelas almas, e querer morar no céu. Então, vamos aqui o tema, não mais delongas, já estou aqui 4 minutos de introdução. Peço oração pelo meu filho Daniel, quem está orando aí, os santos e santas, porque Deus não tem oração de pecadores. Quem tem pecado, que está em fornicação, tanto fisicamente como com Deus, que quando você transige com o mundo, usa as coisas do mundo que são contra a palavra de Deus, você está em pecado, Deus não atende, porque primeiro a gente tem que ser santificar, ser santo, purificar, para depois entrar no Santo dos Santos. Só olha a tipologia do Antigo Testamento que vai entender. Então, os santos e as santas, que são os separados de Deus, morreram por esse mundo. Oração pelo meu filho Daniel. Eu sei que está surgindo efeito porque quanto mais o diabo intensifica o ataque sobre nós, o contra-ataque, é porque as orações estão surgindo efeito nele. Ó, junto com você. Então vamos ler aqui, Romanos, capítulo 18, versículo, capítulo 1, perdão. Que Romanos além desses capítulos, né? Capítulo 1, do 18 ao 32. Eu vou ler também um pouco na Bíblia Hebraica, para vocês verem. Aqui ó, a Bíblia Hebraica que eu tenho,
né? A tradução é um pouco diferente, né, o original do que está na nossa Bíblia Almeida Corrigida Fiel, que é a que eu vou ler aqui em português para os irmãos. Né? Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade. Não é o amor, é a ira. E injustiça dos homens que transformam a verdade em mentira. Porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem sem desculpa. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. A parte que eu vou ler sobre idolatria vai encontrar os aspectos da idolatria, que é a idolatria humana, que tem a ver com futebol, as imagens de animais, de répteis e de quadrúpedes. Tem os países Índia, China, Egito, os países que dá para estudar desses animais. Mudar a glória de Deus, do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens, que catolicismo romano, o futebol, a igreja maradoniana, que não é igreja coisa nenhuma, só tem nome, de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus os entregou às paixões do seu coração, à imundície, para desonrar seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentiras, honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou, ao tema aqui do versículo, versículo 26. As paixões infames, eu vou ler o significado de paixão e da palavra infame. Porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que lhes convinha. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estão cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, demonicidade, ou demônio, malignidade, sendo reclamadores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, tolos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, reconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Eu vou ler também aqui na Bíblia Hebraica, a partir do versículo 26, tradução, ela é um pouco mudada da nossa, né? Mas ela vai dar mais luz sobre luz. Eu vou ler a partir do 26, vou ler o versículo 18, que diz assim: a ira de Adonai, o de Deus, é revelada desde o céu, contra toda a perversidade e impiedade de pessoas que, motivada por injustiça, mantêm a supressão da verdade. Aí o 26 diz assim: esta é a razão de Deus lhes ter dado paixões degradantes, ou paixões infames, de tal forma que suas mulheres trocaram relações sexuais pelas não naturais. Da mesma forma, os homens, desistindo das relações naturais com o sexo oposto, ardem de paixões uns pelos outros, homens cometendo atos vergonhosos com outros homens, recebendo pessoalmente a penalidade apropriada à sua perversão. Homossexualismo, lesbianismo, idolatria de time de futebol, gritar, essas porcarias, tudo é paixão, é perversão. Aqui especificamente para o homossexualismo e lesbianismo. Isto é,
Pelo fato de não terem considerado Deus digno de conhecimento, o próprio Deus entregou as linhas de raciocínios inúteis para que eles realizem coisas impróprias. Eles estão cheios de todo tipo de impiedade, maldade, ganância, imoralidade, cheios de inveja, assassínio, rixa, desonestidade, malevolência, são mexeriqueiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e orgulhosos. Planejam esquemas malignos, desobedecem aos pais. São insensatos, desleais, insensíveis e cruéis. Conhecem suficientemente bem o justo decreto divino de que as pessoas que praticam tais coisas merecem morrer. Entretanto, não apenas continuam a fazê-las, como também aplaudem ou enaltecem, né, outras pessoas que fazem o mesmo. Aqui, Deus está condenando Adonai na Torá, condena o simpatizante do pecado. Eu vou ler aqui para você, estamos com 11 minutos. Esse vídeo deve durar uns 25 minutos mais ou menos, que eu tenho memória para isso. Tenho 3 GB aqui, vai caber. Cada giga dá em torno de 10. Vou ler o significado da palavra paixão, o significado de infame. Então vamos lá, paixão. É um sentimento humano, não é de Deus. Intenso e profundo, marcado pelo grande interesse e atração. Interesse e atração. Homem, só que por trás tem um demônio que faz um homem sentir atraído por outro. E vice-versa. Atração da pessoa apaixonada por algo ou alguém. E é capaz de alterar aspectos do comportamento e pensamento da pessoa. O conceito aqui é bem definido, ó. Primeira coisa grave aí, sentimento humano. Aí eu digo que é inflamado pelos espíritos das trevas, da ordem de Astarte. O que é infame? Significa torpe, vergonhoso, nojento, indecente e impúdio. Né? O tema do vídeo é paixões infames. Eu estou falando das práticas pecaminosas. Você que não é homossexual ou lésbica, pastor, eu só cheiro fumo, você não é diferente e nem melhor que o homossexual. É pecado do mesmo jeito. Por que eu estou falando da paixão infame? Porque isso aqui, ela afeta diretamente o propósito da prostituição humana, que é o sexo, que Deus colocou para que fosse efetuado em um casal legalmente casado, homem e mulher, macho e fêmea. Homem ou macho com outro homem, outro macho, ou uma mulher ou fêmea com outra fêmea, outra mulher, Deus não chama de amor. Isso chama-se paixão infame, ou eu chamo de pouca vergonha. Ok? O amor de Deus, o amor ágape, jamais vai unir duas fêmeas e dois machos. Mas, pastor Davi, o amor que Davi tinha por outro era um amor como eu tenho pelo meu irmão Abraão, tenho pela minha filha, pelo meu filho. É assim, que é um amor entre uma mulher, é um tipo de amor, entre irmãos é outro, entre povos de uma pátria é outro, e entre o marido e a mulher são outros, são distintos. Né? A Bíblia fala, estudando grego, aprende 5 tipos de amor. O ágape, o eros, epitúmia, estorge e filial. Tem a ver com a paixão, é um sentimento humano. E quando eu falo do amor de Deus que é derramado no casamento, Deus não derramou o amor dele no meio de 2 pares, ou seja, de 2 homens e de 2 mulheres. Embora a justiça tenha pervertida, que nenhum Estado, nenhuma lei humana está acima da lei do Criador nosso. Por isso que antigamente, muitos servos de Deus morreram, porque o Estado quis que os servos se curvassem ao Estado, sendo que esse Estado se contrapunha à lei de Deus. Então, esse sentimento de paixão infame, ela não pode estar acima do sentimento do amor dado por Deus. Por isso que nós usamos aqui a Constituição do Céu, onde é embasada a Constituição brasileira, no artigo 5º, inciso 4º e 6º, para nós expressarmos nossa liberdade, falar aqui como pastor e servo de Deus. Então vamos lá. Eu vou abranger aqui em 3 aspectos. O lesbianismo, o homossexualismo, a idolatria, que vai entrar com as suas 4 vertentes, a idolatria.
humana, de aves, animais e répteis. Né? Aí eu vou elencar os países aqui que estão vinculados à idolatria principalmente. Eu quero dizer para você que quem está por trás disso aí é o diabo com seus demônios. E um profeta, ele é feito para desmascarar o diabo e mostrar o nexo que há entre o Satanás, que é o espírito das trevas decaído, seus demônios, com as perversões e os pecados da humanidade. E nesse contexto aqui eu vou falar sobre essas paixões de fome que inclui a idolatria e os seus 3, 4 vieses, e o lesbianismo e o homossexualismo. E vou falar sobre os países onde se vincula a idolatria humana, de aves, animais e répteis. Então vamos lá. Você sabe que idolatria vem do grego idolatreia, quer dizer, adorar e venerar, são sinônimos. Nesse sistema religioso aí, assassino que matava as pessoas na época da Inquisição, ele disse que ele ensina seus adeptos de maneira enganosa. Não adoramos, não veneramos, de mentira. Qualquer dicionário, o Aurélio é muito claro, adorar e venerar são a mesma coisa. O diabo engana quem não examina, quem não lê a Bíblia. Hoje, por exemplo, eu tenho um canal que eu postei ali, uma nota de repúdio contra essa mulher depravada que servia a Deus, não serve mais a Shirley Carvalhais, e um cara veio dizer, o problema é a língua. Eu digo assim, o problema não é a língua não. É a língua e a vestimenta, porque a Bíblia diz que nós temos que ser santos em toda maneira de viver. Você falar contra o pecado não é falar mal. Jesus, em João 7,7, ele falou assim, que o mundo odiava ele porque ele edificava que suas obras eram más. Quando Deus chama lá, o pastor da igreja lá Laodiceia, de desgraçado, miserável, pobre, segue nu, e João escreveu aquilo lá, ele não está, só que as pessoas não querem aceitar a correção. Tudo que um profeta, uma pessoa fala, corrigindo o erro, eles dizem que nós estamos falando mal. Não estamos falando mal, não. Falar coisa do pecado não é falar mal. Falar mal é você inventar algo da pessoa, aquele cara é bandido sem ele ser. Dizer que essa Sheila Carvalhais, ela agrada com essa roupa mudança, toda rasgada que eu vi aqui nos vídeos que mostraram para mim aqui. Então as pessoas estão defendendo hoje o pecado, como a Bíblia diz, que as pessoas não sofreriam a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, eles amontoreiam para você superintendentes, segundo as suas próprias paixões. Ou seja, o diabo, ele tem mudado a mente dos homens para eles avalizarem o pecado. Isso que meu filho que está gritando acolá, né? Eles avalizarem o pecado das pessoas e colocarem na cabeça, divulgarem que a pessoa pode ir para o céu andando nu, pelado, que calça comprida está pelado. É só a segunda pele. Pode usarem de maneira lasciva, sensual, erotizada, praticando homossexualismo, praticando lesbianismo, se curvando diante de mais cultura de Pedro, de João, de Maria, ou de Antônio, de Chico, José, ou diante de uma vaca, diante de um elefante, diante de um urso, diante de um gato, como para vocês aqui, e achar que vai para o céu. O diabo é enganador, ele quer tirar o foco que a criatura deveria colocar no Criador para colocar na criatura. Esse é o viés da coisa aqui. E o homossexualismo e o lesbianismo é uma coisa muito forte, porque ela está ligada com a prossecução da espécie humana. Por isso Deus entregou as pessoas, essas pessoas que praticam aí sentimento perverso, para desonrarem os seus corpos entre si. É nesse sentido que eu vou falar. Então vamos lá. O lesbianismo foi por meio de uma mulher que Jesus veio ao mundo. Né? Primeiro Deus criou Adão. Deus criou Adão, formou Adão no pó da terra. Dele abriu uma fenda em Adão, fez uma costela, fez uma mulher de uma carne única. Colocou a alma no homem, de homem, e na Eva, de mulher. E a partir daí, desse casal veio toda a espécie humana. A partir daí fomos criados por Deus. E o propósito de Adonai é, e sempre será, que a vida surge a partir da fusão de dois gametas, um masculino e um feminino. Quando a mulher se beija com outra fêmea, quando ela coloca na cabeça, na verdade é um demônio da ordem de Astarte que entra no corpo dessas pessoas, ninguém nasce lésbico, ninguém nasce homossexual. Eles, em algum momento, teve ou foi consagrado alguém da família e a pessoa não teve vida com Deus, ou a pessoa abriu um portal, foi violado por alguém quando era criança. Eu sei disso. Porque no satanismo se sabe como se abre um portal para que os demônios na pessoa. Você entende o que eu estou falando. Então a partir daí entra. Aí aquele demônio
ele vai potencializando esse sentimento por meio da mídia, da praga da Globo, como essa ferramenta do diabo aí, e esses filmes, tudo que tem nas trevas no mundo que é no maligno, vai potencializando isso, e aquilo, na medida que o mundo foi avançando, estava avançando para o fim, o diabo operou nas leis, no poder temporal humano, para avalizar isso, como inventaram esses dois instrumentos do diabo aí, que foi o tal da união estável, para não ter o casamento entre homem e mulher, que é mais fácil de ventilar, e eles avalizaram com a aval da instituição satânica chamada ONU, né, que então, ela é um instrumento do maligno para que os estados do mundo todo fossem se coadunando com isso aqui, dando aval, digamos, abre e fecha, legalizando. Mas nós somos de Deus, não somos da terra, nós não estamos nem aí para essas abre e fecha leis malditas são contrárias à lei do Senhor. Por isso que João Batista foi degolado, porque quando ele viu que o Herodes pegava a mulher do irmão dele, Filipe, ele denunciou. Porque queimaram o sistema católico, queria humilhar pisando fogo. Porque os irmãos não cederam para se postar as imagens malditas que eles colocaram e nem concordaram com eles. Né? Nós sabemos que no México, o governo do México fechou os convênios de clausura porque o sistema, lá os padres foi descoberto. Eu tenho um testemunho da irmã Charlotte, que os padres estupram as freiras lá, as noviças, depois o bichinho nasce, elas matam sufocadas e jogavam dentro do poço de calcário. Eu tenho prova material sobre isso aí. Entendeu? Então, o útero da mulher é sagrado para Deus. O diabo quer profanar a imagem de Deus. Por isso ele faz a mulher, esses espíritos das trevas, sentir uma coisa diabólica. E isso aqui é a parte A. Vamos para a parte B.